Romanos 6, 17. Mas graças a Deus, porque outrora éramos escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, se tornaram servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Mas assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade, para a maldade, assim, agora, oferecei os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra. Pode se sentar. O pecado é algo que faz não só a pessoa sofrer. O pecado, ele traz sofrimento não só na vida do cristão. Quando nós estamos bem, quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nós estamos em perfeita harmonia com a palavra de Deus, quando nós estamos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, nós nos tornamos pessoas com mais e maior autoridade. Nós nos tornamos pessoas mais agradáveis, nos tornamos pessoas mais ousadas. Mas quando nós estamos vivendo uma vida de pecado, quando nós estamos vacilando, quando o inimigo nos laçou, quando ele armou uma armadilha para nós, e nós caímos nessa armadilha, nós nos sentimos sem autoridade. Você levanta mais triste, você não percebe unção na vida, você não percebe alegria, você não tem grande satisfação na obra de Deus. Você lê a Bíblia e você não entra naquela comunhão com Deus. Há uma barreira, há uma luta espiritual. Você vê outras pessoas abençoadas, você diz: puxa, eu queria ser como aquela pessoa. Você começa a se entristecer, as emoções ficam quase que petrificadas, tudo por causa do pecado. O pecado, além de nos fazer sofrer, ele faz a nossa família sofrer. Quando alguém de uma família está em pecado, a mamãe chora, o pai chora: pastor, ore por meu filho, pastor. Meu filho está vivendo uma vida errada. Pastor, ore por minha nora. Pastor, ore por meu neto. Pastor, ore por meu marido. Pastor, ore por minha esposa. Oh, pastor. Quando alguém está em pecado, além dela sofrer ela própria, ela faz a igreja sofrer. Quantas igrejas sofreram por causa de erros de alguém? Quantos corais acabaram? Quantos instrumentistas desanimaram outras pessoas? Quantos pregadores do Evangelho? Quantos diáconos, quantos presbíteros fizeram a igreja sofrer?
quantos pastores, quantos líderes vacilaram e a igreja sofreu. Tem uma igreja em São Paulo, uma igreja que eu já preguei lá, 4.000 membros, uma igreja linda, bonita, que fazia grandes programações, e eu fui lá durante muitos anos. Mas de repente um líder daquela igreja, Satanás conseguiu laçá-lo, conseguiu empurrá-lo para a lama, e ele se viu numa situação tão terrível. Era uma pessoa muito influente, um líder, uma pessoa carismática, uma pessoa que influenciava o ambiente, a cidade, e aquele homem vacilou, sua família se desfez, os filhos perderam a motivação com a obra de Deus, a igreja sofreu, o pastor chorou, porque o pastor tinha esta pessoa como um braço direito, era uma pessoa de grande influência em toda a cidade, em toda a região, tudo que era feito na igreja, e a igreja sofreu, 4.000 pessoas chorando. Nunca mais a igreja foi a mesma, depois que esse homem fez as coisas que ele fez. Então o pecado nos faz sofrer, o pecado faz a nossa família sofrer, e o pecado faz a igreja sofrer. A obra de Deus fica muitas vezes marcada, a obra de Deus fica manchada, fica desacreditada, pessoas ficam perseguidas por um mau testemunho do outro. O mau testemunho atinge toda a classe. Nós somos julgados, nós somos muitas vezes exortados por erros alheios. Por isso está havendo esse encontro aqui, Despertai, encontro de avivamento, para você receber algo que pode mudar a sua vida. E você vai ver que nunca os pregadores vão estar falando algo que vai querer te afastar de Deus. Nosso objetivo é que aproximar você de Deus. O nosso inimigo não são as denominações, os nossos inimigos não são os nossos irmãos crentes, cheios do poder de Deus. O nosso maior inimigo é Satanás, nosso inimigo único, aquele que quer destruir minha vida, sua vida, quer nos paralisar nessa caminhada que estamos em direção a Jerusalém, a cidade celestial, a Canaã. E eu sei, porque eu falo por mim mesmo, falo por nós, falo pelo povo de Deus, falando aqui. Você veio aqui porque Deus quer não só abençoar a sua vida, Deus quer através de você abençoar outras pessoas, você se levantar como uma coluna, você se levantar como uma pessoa que intercede por sua casa, que se torna um vigilante, que se torna uma pessoa preocupada consigo mesmo, não só com o presente, mas com o futuro também. E aqui nesse texto que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele diz: porque quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. O salário do pecado, o que a pessoa recebe no final, o patrão do pecado é Satanás. O patrão do mal é Satã, e ele não tem sentimentos, não tem emoções. Ele é um anjo criado, caído, perdido, condenado. Então ele quer levar para o inferno o maior número de pessoas que ele puder, para que possam viver ali no meio da podridão, da sujeira, no meio de pessoas em trevas, amarguradas, oprimidas, angustiadas, sem luz, sem Deus, revoltadas. Isso é que ele quer. E eu sei que Deus trouxe você aqui nesta manhã, porque Ele quer falar ao seu coração. Eu sei. Então olha algumas coisas que o diabo faz para que nós nos tornemos presas fáceis, para que nós sejamos laçados ou enlaçados por suas artimanhas. Primeira ação de Satanás para nos enveredar pelo caminho do pecado, para nos tornar pessoas que serão engolidas por ele. O elemento principal do diabo para nos fazer pecar é a mentira. Esse é o maior produto de Satanás. E ele trabalha então, mentira número 1,
o pecado traz realização. É mentira. É mentira do diabo. Eu nunca vi uma pessoa nesta terra, em mais de 30 anos de pastor, mais de 30 anos liderando convenção batista, 30 anos liderando pastores, pregando e sendo pastor de igreja local. Eu nunca vi uma pessoa dizer que se realizou no pecado. O pecado traz um prazer momentâneo, uma satisfação pequena e momentânea, mas uma realização é algo muito maior. Por exemplo, uma mamãe, ela não se realiza porque ela gerou um filho. Ela se realizou por ter gerado um filho, mas a verdadeira realização não é só gerar um filho. Agora, para ser uma realização, ela tem que criar esse filho. Esse filho tem que ter saúde. Esse filho agora, para ser realização de uma mãe, esse filho agora se torna um jovem sem vícios, um jovem que é útil à sociedade. Mas só isso não basta. Essa mãe, para dizer que está realizada como mãe, ela quer ver seu filho entrar em uma faculdade, e o seu filho agora está na faculdade. Mas não basta isso. Nenhuma mãe fica satisfeita só porque um filho entrou para a faculdade. Não é realização. São situações de alegria momentâneas. Depois ele tem que formar. Depois que ele formar, para ser realização, ele tem que ter um emprego. Senão a mãe sofre também. De repente ele tem um emprego, mas agora ele vai ter que arranjar alguém e se casar. Então, para ser realização, ele tem que casar com uma moça de Deus, casar-se com uma pessoa que vai aproximá-lo de Deus e não afastá-lo de Deus. Para ser realização, agora ele vive bem com a esposa. Para ser realização, ele agora vai gerar filhos, e os netos vão nascer saudáveis, e os netos serão ensinados no caminho do Senhor. Você está entendendo o que é realização? Realização é um conjunto de coisas. Não é somente escrever um livro. Isso é realização parcial. Depois que eu escrevo um livro, eu tenho agora que publicá-lo. Depois de publicá-lo, eu tenho que vendê-lo. Aí é realização. E depois que publicar o primeiro, tem que ter o segundo. Então muitas pessoas estão aí sendo laçadas por Satanás por um prazer momentâneo. Então a mentira maior do diabo é que o pecado traz realização. Não traz. É um prazer momentâneo que depois vai gerar muitas e muitas dores para si, para a família e para o meio que você vive, para a igreja. Então você não pode pensar por um momento: eu estou num relacionamento, eu estou feliz. Não, você está feliz por um momento, mas você não está realizado. Isso vai trazer seríssimas consequências. E eu já vi isso, já aconselhei pessoas que dizem para mim: pastor, estou vivendo um momento tão bom, está tão legal, está tão importante, mas eu te aconselho, não aceite essa mentira do diabo. Na hora que Sansão estava vivendo naqueles dias, nos braços de Dalila, o diabo escondeu dele que os olhos dele seriam vazados na frente. Na hora que homens, mulheres de Deus, pessoas que foram laçadas por Satanás, estavam desfrutando de um prazer, Satanás não mostrou as consequências daquilo. Então, o pecado não traz realização. Nós vamos desfazer essa mentira. Então talvez você é uma pessoa de Deus, que está aqui, o inimigo está puxando você para o mundo, querendo tirar você da igreja, querendo tirar você da comunhão com a obra de Deus, te afastando da casa de Deus. Talvez você tenha uma amizade que esteja querendo levar você para as trevas. Talvez você é um jovem que está aqui, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, mas olha para os seus primos, olha para os seus colegas de escola, de faculdade, e você pensa que eles estão se realizando. Deus trouxe você aqui para dizer a você que o pecado não traz realização. O salário do pecado é a morte. Segunda mentira do diabo: o pecado é facilmente derrotado. Mentira. O pecado não é facilmente derrotado. Para derrotar o pecado, Jesus foi até aquela cruz do Calvário.
Não é brincadeira derrotar o pecado. Não é fácil vencer o pecado. O pecado tem uma força muito grande. Por isso que você precisa de oração. Você precisa da palavra. Precisa da humildade para confessar o pecado. Não é fácil derrotar o pecado. Não é fácil você vencê-lo. Não é fácil ele recuar. Não é fácil você dizer: venci o pecado. Não é fácil, não é brincadeira. Talvez você esteja dizendo aí: pastor, realmente, e é verdade, eu me sinto fraco nesse momento. É por isso que Deus trouxe cada um de nós aqui. O pecado não é derrotado facilmente. É preciso de um ombro amigo. É preciso de uma mão para te ajudar. É preciso de uma pessoa que esteja orando com você. É preciso de alguém que estenda a mão para você. Eu me lembro uma vez que na igreja, no meu ministério, Satanás queria me paralisar. A igreja estava no auge, grande crescimento, uma perspectiva de crescimento, porque Satanás, ele não prevê o futuro, mas ele imagina o futuro. Ele vê que um menino como Moisés pode se tornar um grande profeta. Ele imagina. Por isso que ele providenciou a morte de todas aquelas crianças. Ele imagina. Ele vê você. Ele olha para você na sua família, vê que você tem uma liderança. Deus te colocou como um líder. Então ele tenta apagar a sua vida, feri-lo, machucá-lo, levá-lo para o mal. Então eu me lembro uma vez que eu estava enfrentando uma situação de adversidade, de pecado. Uma situação de uma pessoa que apareceu na igreja. Eu sei que estou falando para pastores, para pessoas leigas, falando para líderes, para diáconos e para todas as pessoas, mas isso é importante, porque você deve olhar para um pastor e nunca pensar que ele é super-homem. Você deve olhar para o pastor e saber que ele é homem, que nas suas veias corre sangue. Nós sabemos que tem um que venceu o pecado, e ele é o único que venceu 100%, por isso que ele disse: eu venci, e vocês irão vencer também. E aquela pessoa apareceu na igreja, e começou a me assediar, e começou com elogios, e começou com sensualidade, e começou a armar as ciladas para mim. Quando eu me vi, estava me tornando uma presa na vida de uma pessoa. E aí eu liguei para um amigo meu, liguei para um pastor, um homem de Deus, e ele disse: Jorge, foi de Deus você ligar para mim, porque eu já estava querendo falar com você. E eu disse: podemos conversar? Ele disse: podemos. E ele me chamou, nós fomos num lugar onde nós dois oramos, e ele me ungiu, ele pôs a mão na minha cabeça, ele abençoou minhas mãos, ele ungiu meus pés, tocou a mão em mim e disse: eu profetizo libertação na sua vida, eu profetizo vitória na sua vida, eu profetizo graça de Deus na sua vida. Ele não sabia o que era. Ele disse: eu sei que Deus separou esse momento para nós orarmos. E nós oramos juntos. Eu desci daquele lugar onde nós tínhamos ido orar, num monte lá em Belo Horizonte. Eu desci outra pessoa. Até eu subir naquele monte, eu estava fraco, enfraquecido. Não tinha cometido nenhum ato ainda pecaminoso, mas a cilada estava pronta. Eu já estava à beira do abismo. Satanás, bastava ele agora dar um toquezinho. Mas aquele amigo, que eu pude orar com ele, é como se ele tivesse me puxado, colocado uma ponte, e eu desci. E agora, aquela noite, quando eu vi aquela pessoa, eu tinha outra ação na vida. Eu era outra pessoa diante dela. E aí eu pude, com os olhos espirituais, perceber que era um demônio, que era Satanás. E que aquela mulher já vinha num processo de ter tentado derrubar um outro homem de Deus. Então o pecado não é derrotado facilmente. O pecado não é fácil de ser combatido. Ele não é fácil. Eu sei que você está aqui, você é uma garota que quem sabe ministrava, quem sabe dançava, quem sabe você é uma senhora que está fazendo coisas erradas lá no trabalho, começou a fazer coisas erradas e está deixando isso acontecer, e isso está acontecendo. De repente você é uma fofoqueira, e você já disse, já falou com Deus que você vai parar de fazer fofoca,
mas você não consegue, está sempre fofocando com o nome de alguém, está sempre fofocando. Hoje você vai ter um braço amigo aqui, uma pessoa do seu lado que vai te ajudar. Hoje você vai ter alguém aqui do seu lado. Talvez você é uma garota de Deus e seu namoro está uma podridão. Isso está roubando a sua alegria, roubando a sua paz. Eu quero te dizer que o pecado não é facilmente derrotado. Satanás coloca: não, você vai pecando, porque na hora que você quiser, você para. Na hora que você quiser, você para. Mentira dele. Deus levanta intercessores. Deus levanta congressos, encontros como este, para que você receba um revestimento do alto, para que você possa ser mergulhado na água de Deus, para que você escute a palavra de Deus, escute essas canções, essas ministrações, e você saia daqui com os olhos espirituais, sem as escamas dos teus olhos, e você possa vencer o pecado em nome de Jesus. Terceira mentira do diabo: você vence o pecado com as suas próprias forças. Não vence. Você não vence, você precisa de armas espirituais. Para vencer o pecado, são necessárias armas espirituais. Não são argumentos humanos. Tem que ser jejum e oração. Tem que ser ouvir a palavra de Deus. Tem que ser participação, andar com pessoas de Deus. Cortar amizades, cortar relacionamentos, entrar por um caminho de santidade. Você não vence o pecado com as suas próprias forças. Existem pessoas que estão algemadas, e Deus é que vai mandar o socorro para você. O socorro, nosso socorro vem em nome do Senhor. Você, na hora que eu quiser, eu venço com as minhas próprias forças. Não vence. Não vence, estou te dizendo. Você vai precisar, para lutar contra Satanás, o próprio Senhor Jesus. Ele jejuou 40 dias lá no deserto. 40 dias batalhando, se revestindo, cheio de Deus. Repreendeu Satanás com o quê? Com a palavra de Deus. Repreendeu como? Cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Talvez você é um empresário que não consegue se desvencilhar da sua vida passada, e Deus trouxe você para despertar você para uma nova vida. Nós não estamos aqui porque não temos nada para fazer. Nós estamos aqui, eu acredito que estamos aqui para ajudá-lo. Quem sabe você, como um amigo meu me disse: pastor Jorge, eu era um homem santo, a minha empresa cresceu, e eu agora perdi o respeito com as funcionárias. Eu estou contando piadas imorais para minhas funcionárias. Eu era um homem que reunia os funcionários. A empresa tinha 10 funcionários. Eu orava. Agora, pastor, somos mais de 200. Eu me tornei uma pessoa pornográfica. Me ajude. Me ajude. Me ajude, pastor. Eu não estou tendo forças. Eu preciso de ajuda. Falei: eu oro com você. Eu oro. Fale com seus funcionários que você quer uma nova vida. Marque um culto. Como você vai vencer o pecado com as suas próprias forças, se as músicas que você escuta são só músicas mundanas? Se muitas vezes você vem para a igreja e antes mesmo da bênção apostólica já está lá fora, nunca chega no horário, nunca se envolve com as coisas de Deus, não consegue dizimar, ofertar. Como? Então você precisa saber que essa é a terceira mentira do diabo que eu anotei aqui. A quarta mentira dele: eu poderei escolher as consequências. Mentira do diabo. Nenhuma pessoa escolhe as consequências do pecado. Eu posso estar aqui em cima hoje pregando. Se Satanás me laçar, me jogar por terra, tudo que eu falei aqui, tudo que eu venho pregando há 35 anos, que eu ofereci minha juventude para Deus, tudo poderá ser transformado, infelizmente, num lixo.
Eu não poderei escolher as consequências. Eu não posso. Quantas garotas se relacionam antes do casamento, engravidam, e aí procuram o pastor e dizem: pastor, queremos casar na igreja, quero casar com véu e grinalda, por causa dos meus parentes. Não! Você escolheu ir para um motel, você escolheu se engravidar, você escolheu pecar, agora você não escolhe as coisas. Agora as consequências não é para você decidir. Agora as pessoas decidirão por você. Eu não poderei escolher as consequências. Essa é uma das maiores ações de Satanás. Ele pensar que você pode escolher as consequências. Você não pode. Quantos lares desfeitos por gravidez fora do casamento? Meu pai mesmo. Meu pai, um homem honesto, íntegro, um homem que chegava em casa, tratava minha mãe tão bem, um homem que chegava em casa com as contas, um homem maravilhoso, foi fazer uma mudança, porque ele tinha caminhões para uma pessoa, e aquela mulher o envolveu, e meu pai, que era um homem maravilhoso, nunca tinha bebido cachaça, nunca tinha bebido qualquer bebida alcoólica, nunca. O meu pai começou a beber, o meu pai começou a maltratar minha mãe. Meus irmãos perceberam uma alteração, porque ele ficou tão envolvido com aquela situação. E o resultado foi que um dia ele quis bater na minha mãe. Um homem que mudou completamente em 3 meses. Porque, consequência do pecado, a mulher havia engravidado. E meu pai, que era alguém que pregava moral, que pregava o respeito, ele perdeu completamente o respeito por si. E desejou a morte da minha mãe. Porque não queria, ele perdeu a autoridade com meus irmãos. Um homem ríspido, um homem honesto. Um homem que falava sobre questões de honestidade. Agora, de frente da nossa casa, uma vizinha estava grávida. E meu pai, um homem do interior, homem honesto, agora estava envergonhado. Porque pela primeira vez levou garrafa de cachaça para dentro de casa. O resultado foi o quê? Separação. Resultado, destruição. Quantas pessoas amputadas, quantas pessoas tetraplégicas, quantas pessoas nas sepulturas por causa de bebidas alcoólicas. Quantas pessoas hoje com lares desfeitos, quantos filhos sem referencial. Por quê? Porque o diabo mente dizendo que você pode escolher as consequências. Você não pode escolher as consequências. Depois que você peca, os outros decidem a sua sorte. Quantas pessoas são chantageadas? Quantas pessoas são pressionadas porque erraram? Quantas pessoas roubaram uma vez no serviço? Roubaram 2, roubaram 3. Quantas pessoas são envergonhadas? Você abre os jornais e vê todos os dias políticos, policiais, líderes da nação. Ah, não põe meu nome. Não faz isso, não publique. As consequências você não pode escolher. Por isso que é melhor a gente não pecar. Por isso que é melhor não ser laçado por Satanás. 5ª, meus amigos não se afastarão de mim. Mentira do diabo, os amigos se afastam de você. Se você for laçado por Satanás, as pessoas te abandonarão. Você vai ficar sozinha. Você vai ficar só. Suas amigas vão abandonar você. Isso faz parte do processo de Deus, para não incentivar o pecado. Todas as pessoas que são laçadas por Satanás, todas elas se sentiram abandonadas. Todas elas, amizades lindas, de chorar junto, de orar junto, de estar junto, por mais que se queira, Deus não permite que aquela pessoa seja paparicada se ela for laçada por Satanás. É impressionante isso na minha vida ministerial.
Eu queria visitar alguém, visitar um homem que estava saindo de casa, visitar uma pessoa que deu desfalque na empresa, visitar um policial que se corrompeu, visitar uma pessoa que foi pega mexendo com drogas, visitar uma pessoa que teve um problema homossexual, visitar uma pessoa que fez alguma coisa errada, pegou um carro de alguém, capotou o carro, coisas erradas. Como é difícil visitar uma pessoa que o diabo laçou. Você promete, marca o horário, fala que vai, chega na hora, não dá, o trânsito passa mal, dá um problema. Quantas vezes eu já tentei visitar pessoas? Tem um amigo meu que está preso lá no estado do Espírito Santo. Eu demorei 3 anos para conseguir ir lá. 3 anos. Toda hora tinha um empecilho. Eu estou falando amigo. Satanás mente dizendo que os seus amigos não vão te abandonar. Abandona. Sua mãe te abandona. Seu pai te abandona. Seus irmãos te abandonam. Suas colegas de faculdade te abandonam. Primos abandonam. Faz parte do processo de Deus. Você fica sozinho, como aquela ovelha ferida, cheia de carrapicho. Filho pródigo sentiu isso. Ele ficou sozinho. Ele ficou mal. Ficou na pior. Davi adoeceu. Ficou na pior. Mal. Pode olhar, todos os homens ficaram sós. Todas as mulheres sós. Você precisa saber isso antes de entrar por um caminho de pecado. Estas coisas que têm me segurado. Eu tive um amigo, um professor de escola dominical, John De Jong, um missionário australiano. Eu era um jovem, 19 anos. Ele punha a mão no meu ombro e dizia assim: Jorge, você é muito precioso para Deus. O diabo, ele mostrou para Jesus uma mesa farta, porque ele copia tudo. O diabo não é original, ele não é criador, ele é criatura. Olha o que meu professor falava. Ele dizia, ele vai colocar sempre uma bandeja, algo diante de você. Nunca vá comendo as coisas do diabo. Meça as consequências. Pare um minutinho e pense no amanhã. Então isso vem me segurando há 35 anos, pastor Silas, pastor Javes, pastor Marcos. Esse negócio vem fazendo eu pensar. Porque oportunidade para pecar todos nós temos. Nós não somos pecadores. Nós somos pessoas que vacilam. Nós não somos, eu posso fazer pão de vez em quando, mas eu não sou padeiro. Eu posso, se eu disser que eu não peco, eu faço Deus mentiroso. Mas existem pessoas que fazem do pecado uma prática de vida, que fazem da vida um pecado, que fazem do pecado a ação da vida. É sobre isso que eu estou dizendo. É a pessoa que corre atrás do pecado, que tem prazer em pecar, que sai de casa dizendo: o que eu vou fazer hoje de errado? Quem eu vou passar para trás hoje? É na agência de carro, é no comércio, é em todas as áreas e camadas da vida. O que eu vou fazer hoje para destruir alguém? Mais uma mentira do diabo. Eu conseguirei esconder sempre. O diabo faz nós pensarmos que nós vamos esconder sempre. Só que não se esconde. Um menino, o pai dele falou: filho, que foi, papai? Eu quero que você plante este feijão. Ontem, esta semana, o papai arou a terra e preparou a terra para você hoje e o seu irmãozinho, você semearem o feijão. Está prontinho, que vai chover.
e deu o saco de feijão para o Joãozinho e para o irmão dele. E o Joãozinho começou a colocar o feijão e tapava os buracos e tal. Aí os coleguinhas passaram e disseram: ei, Joãozinho, vamos jogar um futebol? Não, eu tenho aqui que plantar o feijão, meu pai mandou plantar o feijão. Falou: rapaz, vamos lá, a turminha está toda no futebol. Não posso, os amiguinhos foram jogar o futebol. E o Joãozinho ficou ali com o irmão dele. Falou: sabe de uma coisa? Vamos abrir um buraco aqui, vamos jogar esse saco de feijão aqui, vamos para a nossa pelada lá, vamos para o nosso futebol. Assim, vamos. Abriram um buraco e jogaram o feijão todo lá e foram embora. Jogaram futebol e tal, divertiram. E à tarde eles voltaram e o pai: e aí, meus filhos? Semearam feijão? Sim, pai. Plantaram, olha que bom que vai chover amanhã. E aí choveu, como está chovendo hoje a palavra de Deus. Choveu, e choveu, e choveu. E o pai ficou longe esperando brotar. E aí, Joãozinho, tudo bem? Tudo bem. Mas de repente, nasceu uma torceira. Só num lugar nasceu. Brotou da terra aquele monte de feijão. O Joãozinho pensou: pai, eu pensei que o feijão não fosse brotar. O diabo diz: você consegue esconder. Aí a gente faz uma coisa errada, faz duas. Eu sou funcionário do banco e trabalhava comigo um rapaz na Caixa Econômica. Um rapaz começou a fazer, ele roubou uma vez, roubou duas, roubou três, roubou quatro, roubou cinco, roubou seis, roubou sete. Ele acostumou. Um dia, no horário do trabalho, a polícia entrou na agência e ele saiu algemado. Saiu algemado porque eles queriam dar um exemplo para os outros. Ele pensou que pudesse esconder sempre. Para muitas pessoas, talvez hoje seja o dia que dá tempo de você ir lá e arrancar o feijão e replantar no lugar certo. As pessoas esquecem facilmente. Mentira. Se tem uma coisa que as pessoas não esquecem a nosso respeito, é o pecado. Se eu vacilar, se o diabo me laçar, me jogar por terra, eu posso estar aqui pregando a melhor mensagem, a mais ungida mensagem. As pessoas que sabem que eu pequei dirão assim para quem está do lado: graças a Deus, né, o pastor Jorge levantou mesmo, né? A pessoa diz: por quê? Fala: não, ele teve mal. No ano passado ele estava no chão. Até para me elogiar, as pessoas vão lembrar do pecado. Passaram 20 anos, eu já morri. 30 anos, já fui enterrado, não tem nem carne mais. Meu filho está cheio do Espírito Santo, poder de Deus. Meu filho está orando, pessoas sendo curadas, o poder de Deus se manifestando, milhões de pessoas se convertendo. Alguém que sabe que eu vacilei. É uma bênção o filho do pastor, viu? Você precisa ter conhecido o pastor Jorge. Como é que ele era? Ele era careca, ele era gente boa, tinha os livros. E o filho dele, que bênção, hein? Que poder de Deus, que manifestação. Olha quantos para. Mas você que não sabe, rapaz. Fico satisfeito de ver isso hoje. Era para esse menino estar nas drogas, porque o pai dele uma vez deu uma vacilada, rapaz. O pai dele uma vez, vou até corrigir isso aqui, em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Mas você está vendo, até para elogiar. Então diga para quem está do teu lado: as pessoas não esquecerão o seu pecado. Fale. Elas não esquecerão o seu pecado. E eu vou orar. Eu vou orar porque o livro são 11. E eu vou parar nessa aqui.